A paz do Senhor para todos. Estamos aqui em uma praça pública na cidade de Olambra, cidade das Flores, aqui num ambiente muito agradável para darmos continuidade à nossa leitura bíblica comentada e estaremos aqui hoje lendo o último capítulo da Epístola Universal de Tiago. O capítulo 5, que diz assim: Eia, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Aqui a Bíblia fala ricos. Rico depende, se você olhar o dicionário, você vai ver que rico não é só quem tem dinheiro, rico não é só quem tem falta, que tem sobra de bens. Rico, às vezes, é uma pessoa que acha que não tem falta de nada, não é? A pessoa acha que é rica e que nem precisa de Deus. E é um ledo engano, não é? Todos nós precisamos de Deus. E aí ele fala: chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Porque quem não se acha rico é necessitado. E todos nós necessitamos de Deus. Mas tem gente que acha que não precisa de Deus, que ele já tem. E tudo que uma pessoa tem, ela tem por conta da permissão de Deus, a bondade de Deus sobre nossas vidas, a misericórdia. Ele deixa que nós tenhamos, mas a salvação só vai ter aquele que ele tem necessidade da salvação. Muito bem. E diz aqui no 2: as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. É assim que acaba, não é? Quantas pessoas têm uma preocupação de comprar um caixão bonito, de vestir uma roupa que nunca vestiu, um terno bacana ou um vestido diferenciado, encher aquela urna de flores, né? Sepultamentos milionários, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o sepultamento, aqui, ó, eu não vou estar dando aceno não, mas muitas pessoas estarão aqui assistindo. Bem-vindo todos vocês, porque eu tenho que ficar longe, que eu estou usando uma mesa aqui do parque, mas as pessoas, as riquezas vão ficar aqui. Se colocar roupa bonita, as vestes, que vai apodrecer. Tudo isso nosso aqui é passageiro. Se você analisar direitinho, uma pessoa que tem 45 anos de idade, na verdade, ela só viveu 30. Porque 15 anos, quer dizer, um terço de nossas vidas, um terço de um dia são 8 horas, né? Que um dia tem 24 horas. Um terço a gente dorme, então a gente só viveu 2 terços. Então quem tem 45 anos só viveu 30. Quem tem 90 anos só viveu 60. Mas vou dar uns acenozinhos aqui para as pessoas que estão chegando. Não estou conseguindo ler por causa da claridade. Mas muito bem. Então, seja você também uma pessoa necessitada, mas necessitada de quê? De Deus na sua vida. Nós precisamos ter essa necessidade de Deus em nossas vidas. No 3 ele diz: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Então as pessoas, elas, está dizendo aqui, né, que o ouro e a prata vão enferrujar. Nós sabemos que ouro e prata não enferrujam. Eles não enferrujam. Mas ele está querendo dizer que ouro e prata não vai adiantar nada. Não, isso aí não adianta nada. Adianta aqui, enquanto nós estamos aqui, nessa terra, aqui nesse lugar, não é? Enquanto nós estamos aqui, aí sim vale alguma coisa. Mas aqui diz que entesouraste para os últimos dias. 4. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, né? Clama, e os clamores dos que ceifaram
entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Muitas pessoas usufruem do trabalho de outras e exploram essas pessoas, que o jornaleiro é um diarista. E às vezes quantas pessoas, uma coisa que eu sempre observo, né? Às vezes determinados tipos de empresas, por exemplo, o pedágio é uma concessão do governo e uma pessoa trabalha ali. O dono da concessão, ele nem lá não vai, mas às vezes ele paga pouco mais do que um salário mínimo para a pessoa. E ele ganha fortuna, né? Nem sabe como é que está lá, às vezes nunca visitou uma cabine lá para conhecer um funcionário, mas enfim, nós, em várias situações, né? Eu que sou médico em hospitais, médicos exploram médicos, enfermeiros, os diferentes técnicos, né? De enfermagem, de raio-x, de laboratório, de diferentes áreas, né? E se exorbitam em ganhar uma quantidade muito grande, enquanto os outros são explorados. Esse clamor chegou nos ouvidos do Senhor. Ele chega nos ouvidos do Senhor. E Deus, Ele vai tomar uma providência. Ele vai tomar uma providência. Isso quer você queira, quer você não queira acreditar, mas é assim mesmo, né? O 5 diz: deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes. Cevaste os vossos corações, como num dia de matança. Condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, aqui, ele vai mostrando que a pessoa se deleitou, viveu. Não é proibido a gente viver uma vida confortável, uma vida em que nós tenhamos uma boa casa, um bom carro, bons carros, tenhamos bons lazeres, comamos bem, tenhamos, enfim, uma vida assim. Mas se alguém trabalha para nós, a gente tem que procurar ser mais justo. Às vezes a gente erra. Eu mesmo, algumas pessoas que trabalharam para mim, eu acho que eu fui injusto. Deveria ter sido mais justo, mas nossa fraqueza da nossa carne às vezes não deixa na hora a gente enxergar isso. Mas é preciso não deixar passar, entender isso, respeitar isso, né? E diz aqui: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. O lavrador, ele espera com paciência, porque ele precisa da chuva, para que aquilo que ele plantou venha a produzir aquele fruto que ele precisa para a sua subsistência, para a vida sua, da sua família. Não é verdade? Que aquela planta ela venha a germinar, crescer e produzir de uma maneira que ele não tenha prejuízo, para poder ele ter a sua vida mantida, a manutenção da sua vida. Tá certo? E 8, sede vós também pacientes, né? Fortalecei vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele fala aqui, depois de comparar os irmãos, para termos paciência, comparar com o lavrador. Ele fala, né? Que o lavrador trabalha e espera, tem que ter paciência, né? Nós vamos ver aqui na frente a paciência de Jó. E ele diz: porque a vinda do Senhor já é próxima. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago fala da proximidade da vinda do Senhor. João fala, Paulo fala, e enfim, muitos, Pedro fala.
Então, nós temos que estar cientes, temos paciência, esperarmos no Senhor. O Salmo 27, no 14, ele fala: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O Salmo 40, Davi fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, ele continua aqui no 9, e ele conforta-nos, dizendo que a vinda do Senhor já está próxima. Está próxima, nós podemos partir, né? Quem já passou dos 60 vai ficando mais perto, né? Mas a pessoa também, às vezes, fura a fila e vai antes. Mas o Senhor vai voltar, porque Ele prometeu, Ele é fiel, né? Hebreus 10, 23 diz que fiel é aquele que prometeu. Ele diz lá, né? Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Quem prometeu foi Jesus. O homem promete, faz, imagina Jesus, né? E aqui, no 9 está escrito: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta, né? Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber do justo juiz, ele fala, a coroa da justiça, que o justo juiz, resta-me agora receber a coroa da justiça, a coroa da vida, não é? A coroa do prêmio que o justo juiz dará não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então você tem que procurar estar amando, ansiando pela vinda do Senhor, para você receber isso aqui, ó. E esse juiz, esse justo juiz, ele está à porta, né? É um julgamento justo. 10, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas do passado, irmãos, sofreram. Muitos foram presos, foram mortos, porque traziam a palavra do Senhor. Nós temos o privilégio de estarmos trazendo aqui, levando a palavra do Senhor, e nunca ninguém bateu na gente, não jogou pedra, não maltratou, mas muitos morreram, não é? Muitos foram presos, né? Um grande diferencial de Davi, que por isso que lá em Atos 13, 22, diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, que vai executar toda a minha vontade. Paulo cita que Deus testifica dele: já achei a Davi, na casa de Jessé, um varão segundo o meu coração, que vai executar toda a minha vontade. Atos 13, 22. Porque Davi nunca prendeu um profeta, mesmo ele sendo rei. Até o rei Asa, que era um rei até considerado bom, um rei correto, ele prendeu o profeta Anani. E o rei não aceitava uma profecia contra ele. Mas Davi não, Davi respeitava. Mas os profetas, né, nós temos que tomar um exemplo de aflição que eles passaram. A aflição, né? A aflição e a paciência daqueles, os profetas que falaram em nome do Senhor. Eles falaram em nome do Senhor, mas agora no período da graça, quem fala é o Senhor. Ninguém fala em nome dele, ele é quem fala, né? Então, 11, eis que temos por bem-aventurado os que sofreram, né? Temos por mais do que felizes, muito embora pareça que eles sofreram, mas Deus deu-lhes condições de suportar. Olha o exemplo de Estevão. Estevão, lá em Atos 7, ele faz um discurso enorme, é um dos maiores discursos da Bíblia. Mas lá no último versículo, no 60, ele pede a Deus: não lhes impute este pecado. Olha, ó, porque era um sofrimento, morrer apedrejado não devia ser fácil. Eu costumo falar agora com as pessoas, quantas pedradas seriam necessárias para matar um homem jovem, um homem de 30 anos, um homem de 40 anos, né, saudável, forte. Paulo mesmo foi apedrejado uma vez, acharam que ele tinha morrido e ele não morreu.
Então, e a pessoa sofria uma pedrada. Levar uma pedrada não é bom. Uma vez eu levei uma pauladinha, jogaram um pau pra cima, pegou na minha cabeça, cortou, tive que levar ponto. Foi a primeira vez. Eu era aluno lá do antigo ginásio, né, que hoje é fundamental. Mas olha bem, e ele diz aqui: eis que temos por bem-aventurados que sofreram, mais do que felizes. Eles sofreram e são chamados de mais do que felizes. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó, meus irmãos, ele sofreu, ele perdeu de uma vez só 10 filhos, ele perdeu depois tudo que ele tinha, ele perdeu todos os seus funcionários, só sobrou um para dar a última notícia. Ele praticamente perdeu a esposa dele, que a esposa dele fala lá em Jó 2,9, porque tu ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. E no versículo 10, Jó fala: como fala uma louca, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso Jó não pecou. Jó não pecou, Jó teve paciência, teve tolerância de passar por aquilo tudo, não é? E o que o Senhor fez com Jó? Jó restituiu para ele 10 filhos, igual ele tinha, né? 7 homens e 3 mulheres, consideradas as mulheres mais bonitas, né? Gemima, Karen, Apupe e Késia, né? E duplicou tudo que ele tinha. Duplicou tudo que ele tinha. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi, 500 mulas, e o que aconteceu? Ele dobrou, ele tinha, às vezes tinha mais coisas, às vezes cavalo, outras coisas, mas o que valia mais era isso, não é? Era isso que tinha mais valor, e Deus dobrou tudo e deu a Jó mais 140 anos de vida para ele ainda viver aqui na terra, para gozar daqueles benefícios que Deus proporcionara para ele. 12. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Jesus, em Mateus 5,37, ele fala que a sua palavra seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, meus irmãos, nós temos que ter a linha do sim ou do não. Quando tem que ser sim, é sim. Quando é não, é não. Então, temos que ter esse cuidado, não é? Quem está em cima do muro, ele não é de Deus, ele já é do inimigo, né? Conta uma historinha que diz que um homem queria jogar-se de cima de um muro, de uma mureta, de uma ponte, num rio. E disse que o inimigo estava sentado numa ponta lá, e 2 grupos falavam para aquele homem que queria suicidar-se: pula! O outro: não pula, pula, não pula. E o inimigo não falou nada. E diz que parece que aí alguém pergunta: mas você não fala nada, rapaz? Você que é o inimigo, você tem que mandar ele pular. Eu não. Quem está no muro já é meu. Se ele se jogasse, ia suicidar-se. E o suicídio, se a pessoa não for doido, não tiver uma doença mental, é um pecado que não tem jeito de ser recuperado, porque perdeu a vida. Então, meus irmãos, não podemos ficar em cima do muro. Tem que ser sim, sim e não, não, né? Cuidado com que há muitos bajuladores, pessoas que querem agradar outras, fingem, né? Na frente é uma coisa, por trás é outra coisa. Não, nós temos que ter a mesma postura. Sim, sim, não, não, para que não entremos em condenação. 13. Está alguém aflito, entre vós aflito? Ore. Se está passando uma aflição, um problema, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Cantar louvores, que o louvor, ele manifesta, às vezes a pessoa dos louvores, dá muitos louvores de manifestação de gratidão a Deus pelos benefícios recebidos. Então, cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, não é em nome nosso não. Paulo Neves, Paulo, bem-vindo em nome de Jesus. Já estamos chegando no fim aqui, mas ainda há uma boa parte. Obrigado, Deus continue abençoando a todos nós. E diz aqui, 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por quê? Porque ele chama o presbítero da igreja, porque ele acredita na oração, ele acredita em Jesus como Senhor, ele sabe que Jesus pode todas as coisas, que Jesus tem todo o poder, igual diz Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Por isso que ele vai lá, e se ele tiver pecado, ele é perdoado, porque ele procurou a Jesus. Assim aconteceu lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, fala do paralítico, de Marcos 2, né? Fala do paralítico de Cafarnaum. Ele foi colocado na frente de Jesus. Aqui está entrando mais uma pessoa aqui, Rejane Pratima, Rejane, a paz do Senhor. Então, ele foi colocado ali para receber uma cura. Mas ele creu em Jesus. Se ele não cresce, os 4 amigos não o haviam levado lá. Então ele creu que Jesus poderia curá-lo, ele creu que Jesus é Senhor, que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é sobre todas as coisas, que é detentor de todo o poder, de toda a majestade, de toda a soberania. Pedro Pereira Neto, bem-vindo em nome de Jesus. Olha bem, então, meus irmãos, aí a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Que Jesus falou para aquele moço: perdoados te são os teus pecados. Mas ele poderia falar: mas eu não estou vindo aqui para pedir perdão de pecado, estou vindo aqui para ser curado, para ser restaurado, recuperada a minha saúde física, a minha situação física. Mas Jesus perdoa. Ele tem prazer em perdoar. Ele tem prazer em perdoar. Mas desde que a pessoa, ela confesse e deixe, conforme diz Provérbios 28, 13, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é? Então, ele foi lá, ele creu, e quem crê recebe. Agora, quem não crê, não é por isso que em João 11:40 fala: se creres, verás a glória de Deus. Quem crê, vê a glória de Deus. Não é? Miqueias 7,18 diz: Senhor, quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da rebelião do restante da sua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. No 19 ele diz: tornará a piedade de nós, subjugará todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas para isso tem que acontecer aquilo. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa, não basta confessar, tem que deixar. Ah, eu confesso que eu errei tudinho, mas continua praticando a mesma coisa, não alcança misericórdia. Juliane, bem-vinda em nome de Jesus. Então, meus irmãos, diz aqui o 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis. Nós temos que estar confessando nossas falhas uns aos outros, né? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Um justo é aquele que é justificado, porque nós somos justificados pela graça, pela fé, pelo sangue e pelo próprio Senhor. Pela graça, em Romanos 3:24. Pela fé, em Romanos 5:1, bem-vinda aqui outro que chega, que não deu para eu ler ali. Agora, pela fé, em Romanos 5:1, e pelo sangue, Romanos 5:9, e pelo próprio Deus, Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, nós somos justificados por Deus. Por isso que a oração de um justo pode muito em seus efeitos.
17 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Né? Ele era um homem igual a nós, ele deu como exemplo Elias, né? Ele orou. Nós poderíamos dar também por exemplo Josué. Josué, lá 10:12, diz que ele pediu a Deus que aumentasse o dia, não deixasse escurecer. Então o que aconteceu? Ele pediu e orou a Deus, e Deus parou o sol em Gibeon e a lua no vale de Aijalon. Então um homem, ele tomado pelo poder de Deus, a oração dele, de um justificado pela graça, pela fé, pelo sangue, ele pode muitos seus efeitos. Bem-vindo aqui, Renato Clementino, bem-vindo em nome de Jesus. Deixa eu ver o outro aqui, se dá para ler quem foi lá, o outro aqui de cima, não dá para ver. Oi, até derrubei aqui, quase que eu derrubo aqui. Então, nós estamos aqui vendo, né, que pode, por isso que pode muitos seus efeitos. Elias orou para não chover e ficou 3 anos e meio sem chover sobre a terra. 18, e orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. 19, irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, se alguém se desviar da verdade, a verdade é Jesus. Jesus em João 14:6, ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, se alguém dentre nós, né? Se alguém, ele diz aqui, irmão, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, que tem gente que se desvia da verdade. Ele sai do direcionamento da verdade, ele toma outro caminho, pensando que esse outro caminho é bom. A Bíblia diz em Provérbios 14:12, 16, 25, que há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o final deles são o caminho da morte. Mas às vezes ele não está enxergando isso, ele não consegue enxergar, parece que os olhos deles estão cobertos e ele não consegue enxergar, né? Agora, aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, quem fizer isso, quem ganhar um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Muito obrigado a você que tem acompanhado. Olha, é o seguinte, eu estou tendo dificuldade aqui, tá vendo? Se eu pudesse, se eu tivesse 1000 inscritos no YouTube meu, que é Manoel Azevedo Jatobá, ou DR Jatobá, vírgula Manoel, eu poderia fazer a live direto pelo Facebook e pelo YouTube. Agora eu vou ter que jogar do YouTube. Então não tem interesse de um comercial nisso. O interesse é isso, é resgatar a alma que está desviada do caminho. É fortalecer para a pessoa também não tropeçar e não sair do caminho. Porque se sair do caminho, a coisa é apertada. Jesus falou que o caminho que leva para os céus, ele é apertado. Ele é apertado e poucos são os que passam por ele, né? A porta é estreita, o caminho é apertado. Então nós temos que nos ajudar, porque nós dependemos uns dos outros. Por isso que é comum nós pedirmos, continue orando. Ah, eu não posso fazer nada. Não, você pode fazer assim, continue orando em meu favor, da minha família, para que Deus continue dando força, para que nós prossigamos nessa tarefa de estar fazendo a leitura da Bíblia. O comentário eu faço, se você discordar do meu comentário, tudo bem, mas pelo menos você ouviu a leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia não há como contestar. Quem não crê é um direito da pessoa.
é direito, nós respeitamos, Deus respeita. Deus, em Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, eu vou cear com você e você comigo. Mas se você abrir, ele não entra, ele não empurra, ele não chuta na porta, ele não pega um pau, uma madeira pesada, um ferro, um arite e bate na porta e derruba tudo, não. Ele bate, ele chama, ele pergunta: você quer deixar eu entrar na sua vida? Deus quer ajudar você, Deus quer ajudar a mim, mas nós precisamos deixar, tá bom? Que ele entre e ele tome conta da nossa vida. No Salmo 37:5, Salmo de Davi, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Amanhã estaremos fazendo um outro vídeo, Deus assim o permitindo, e já começando em outro livro, porque já terminamos Tiago. Talvez amanhã eu leia a carta de Judas, um meio irmão de Jesus, né? Judas, Simão, José, Tiago e Judas eram irmãos de Jesus. Não Simão Pedro, não o outro Simão apóstolo lá, mas outro Simão. E Tiago era meio irmão de Jesus também. Então vamos ler, porque a carta de Judas só tem um capítulo. Que o Senhor continue abençoando a todos nós, em o nome de Jesus. Amém.